Olá pessoal, eu estou aqui para falar sobre essa consulta pública do livro acessível, que foi lançada pelo governo federal, vai até o dia 26 de novembro. Eu vou deixar o link da consulta na descrição do vídeo para quem quiser contribuir, e eu peço que contribuam, vejam lá o texto completo da minuta do decreto e contribuam. Eu quero tentar compartilhar um pouco do que é isso, o que é essa consulta pública, o que é o decreto, o que é o artigo 68 da LBI que fala do livro acessível. Bom, vamos então começar pelo ponto-chave. Regulamentar um dispositivo de lei. O que é regulamentar? A gente tem uma lei dizendo, faça isso. A regulamentação ela vai dizer, faça isso dessa forma. Ela vai dizer como fazer. Então, não há nenhum retrocesso, nenhuma ameaça de revogação quando o governo federal tenta regulamentar o artigo 68. O que diz esse artigo 68? Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Parágrafo 1º. Nos editais de compra de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Parágrafo 2º. Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de tela ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Parágrafo 3º. O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formatos acessíveis, inclusive em Libras. Lei 13.146 de 2015. E aí, então, o decreto vai dizer como disponibilizar esses livros em formato acessível. É que estão surgindo algumas fake news aí, dizendo que o nosso direito a consumir o livro diretamente do mercado editorial vai ser revogado. Gente, regulamentar não é adulterar, como eles estão dizendo, que a tentativa é de adulterar o artigo 68. Não é isso. Regulamentar é justamente dizer como a lei vai ser cumprida, de que maneira ela vai ser cumprida. Não é contrapor o que a lei está mandando fazer, tá? Então, nesse link que está aí na descrição, tem cada artigo dessa minuta de decreto de lei, com seus respectivos incisos, alíneas, parágrafos, e cada dispositivo desse tem um campo de comentário para você comentar o que você gostaria de sugerir para aquele dispositivo específico. Se não tem nada naquele artigo para sugerir, deixa em branco, passa para o próximo. Mas o fato é que você pode opinar sobre todo o decreto, do começo ao fim. E ao final é só clicar em enviar, não tem captcha, não tem nada que deixe a coisa inacessível. Eu mesmo consegui fazer hoje a minha contribuição lá de uma maneira extremamente acessível. É um formulário muito objetivo, muito fácil, né? E aí envolveram a ONCB na história, dizendo que a ONCB foi criada por uma instituição e que essa instituição tem interesse de tirar o direito do cego comprar livro para que pegue livros através dela e tal. Para começar, a ONCB ela foi criada por meio da unificação de duas entidades nacionais que havia à época, que era a FEBEC e a UBC. Então não teve nenhuma fundação, como eles estão dizendo aqui, fundação vinculada à criação da ONCB. Além disso, a ONCB publicou hoje uma nota que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer essa nota a respeito dessa consulta pública. Vamos ver então a nota da ONCB. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB,
vem a público esclarecer o que abaixo segue. O governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, MDH, em 25 de outubro de 2018, lançou a consulta pública sobre a regulamentação do artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão, que trata de livros em formatos acessíveis. Importante destacar que as consultas públicas são instrumentos de participação e controle social e, portanto, legítimas em um regime republicano e democrático, permitindo que a sociedade contribua com inquietudes, questionamentos e proposições, inclusive com discordâncias. No entanto, são falsas as afirmações de algumas pessoas que, sem qualquer prova ou evidência, insinuam de maneira leviana pelas redes sociais que a ONCB tenha atuado no sentido de requisitar ou motivar a consulta pública em tela. O formulário de tal consulta foi construído e disponibilizado de forma independente por seus autores no Google Forms, que, comparado às plataformas similares, tem oferecido um bom nível de acessibilidade. Até onde apuramos, junto a nossos voluntários que responderam à supracitada consulta, utilizando-se de vários recursos de acessibilidade, nenhum deles passou pela dificuldade de solicitação de CAPTCHAs, o que não significa que fatores como atividades em rede, contas e outros esporadicamente não possam gerar alguma dificuldade no acesso, que consideramos fundamental ser comunicado aos responsáveis. Em tempo, é mister destacar que basta uma breve verificação no texto original da minuta do decreto de regulamentação para constatar que em momento algum se faz alusão à utilização da ferramenta DAISY, não havendo, portanto, nenhuma intenção de beneficiar quaisquer entidades que, porventura, já produzam seus livros acessíveis com esse protocolo ou em outro formato qualquer. Isso posto, sugerimos que todas as pessoas com deficiência visual e os interessados no tema participem da consulta, de modo a expor todas as suas inquietudes, discordâncias e, sobretudo, proposições. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, por sua vez, não se furtará em fazer suas contribuições por meio de seus assessores, secretários e diretores, sempre que provocada. Reiteramos aqui nosso orgulho de representar dezenas de entidades de habilitação, reabilitação e defesa de direitos das pessoas com deficiência, todas elas prestadoras de relevantes serviços à sociedade e que, portanto, possuem valores legítimos e consolidados por tudo aquilo que agregam de concreto na vida de milhares de pessoas. Por fim, em tempos de tantas inverdades, é preciso prudência, responsabilidade e esforços coletivos para que possamos garantir e ampliar nossos direitos enquanto pessoas com deficiência. Essa construção não se efetiva com meias palavras, insinuações e defesas puramente de interesses pessoais que teimam em negar as necessidades e interesses amplos e coletivos de nosso segmento, e sim com muito trabalho e propostas efetivas, valores estes pelos quais somos movidos. Brasília, 31 de outubro de 2018. A diretoria da ONCB. Aí eles dizem, né, a fake news diz que o dispositivo 68 da LBI, o artigo 68, não exige regulamentação. Mas a regulamentação ela não vai prejudicar, pelo contrário. Vocês vão ler, né, no texto da minuta do decreto que ele vai realmente contribuir para que seja disponibilizado mesmo o livro em formato acessível. Porque, por exemplo, gente, uma editora ela está com boa vontade, ela quer disponibilizar o livro acessível. E aí ela sabe que cegos leem em braille, então ela vai e disponibiliza esse livro em braille. Mas o braille vai alcançar todo mundo? A mim, por exemplo, não alcança, porque a minha leitura braille, apesar de eu ter estudado braille durante muito tempo, a minha leitura braille é muito lenta. Eu me sinto muito mais à vontade lendo um livro no celular ou no computador. Então, o que o decreto, que a minuta de decreto diz? Que a editora tem que disponibilizar o livro em um formato que possa ser lido por leitores de tela, que possa ser impresso em braille, que possa ser lido por meio de sintetizadores text-to-speak, que são maneiras de você gravar um livro em áudio com voz sintetizada. Quer dizer,
abre um leque de opções, né? E aí, para concluir, o decreto não cita o formato DAISY como sendo um formato padrão. O único formato que ele cita e ainda coloca entre outros, ou o que vier posteriormente, é o formato EPUB 3, que é um formato que pode ser lido por qualquer dispositivo, celular, computador, que possibilita campos de descrição da imagem. Então o livro tem lá uma imagem na página, essa imagem precisa ser descrita, né, para que seja efetivamente acessível. Esse formato EPUB 3 possibilita isso, e é o formato que o decreto está adotando como exemplificativo. Então vale a pena vocês acessarem, conhecerem o texto do decreto e participar dessa consulta pública para a gente ter um decreto realmente mais adequado às nossas necessidades. Ao invés de bater de frente, de atacar isso e aquilo, vamos entender, né, como é que as coisas funcionam primeiro e contribuir. Beleza, galera? É isso então e até o próximo vídeo.